Oi, turma. Hoje, dando continuidade aos nivelamentos, né? Nós vamos fazer sobre o nivelamento referente ao segundo trimestre. Para o segundo trimestre, nós separamos o conteúdo de equação de primeiro grau. Esse conteúdo é fundamental para vocês estarem indo para o 9º ano, tá? Então, vamos trabalhar um pouco sobre ele. O que vem ser equação? Equação é toda sentença matemática na qual ela apresenta uma igualdade, tá? O uso de letras que indicam um número desconhecido, que ele é chamado de incógnita. Então, quando fala em equação matemática, vai ter que ter um sinalzinho de igual. De um lado, nós vamos ter uma sentença matemática. Vamos supor 2x mais 3 igual a outra sentença matemática, x menos 4. Joguei valores aleatoriamente. Então, isso aqui é uma equação porque existe o sinalzinho de igual e existe um número desconhecido que nós não sabemos qual é o valor até o presente momento. Esse número desconhecido, geralmente, ele é representado pela letra x, não obrigatoriamente, pode ser qualquer letra. O que mais nós usamos é o x, mas pode ser qualquer outra letra. Quando nós trabalhamos uma equação do primeiro grau, isso aqui é chamado de equação do primeiro grau, porque a nossa incógnita, ela não está elevada a nenhum expoente, não tem nenhum número em cima dela aqui, bem pequenininho, que seria o expoente. Todos os números que estão antes do sinal de igual, nós falamos que eles estão no primeiro membro da equação. Todos os números que estão depois do igual são os números que estão no segundo membro da equação, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber reconhecer é se é uma equação do primeiro grau. Então, ela é uma equação? Por que é uma equação? Tem a igualdade e temos números desconhecidos, temos as letras. É do primeiro grau porque essas letras não estão elevadas a nenhum expoente. Feito isso, nós temos que identificar quais são os números que estão no primeiro membro. Então, no primeiro membro aqui, nós temos 2x mais 3. No segundo membro da equação, x menos 4. Então, bem tranquilo. Quem está antes do igual é o primeiro membro, o que está depois do igual, tá depois da igualdade, é o segundo membro. Isso é uma sentença matemática que é chamada de equação, ok? Bom, aqui eu passei um exemplo. 3x mais 10 igual a 2x. Ela é uma equação. Por que ela é uma equação? Porque nós temos o nosso sinal de igual. Se eu pedisse para vocês assim, vou separar aqui o nosso quadro e vamos fazer assim. Quais são os números, que são os elementos que estão no primeiro membro da nossa equação? Bom, no primeiro membro nós vamos ter quais valores? 3x mais o 10. Quais são os elementos que estão no segundo membro? A professora só tem um, então qual é o elemento? 2x. Então, no primeiro membro eu tenho 3x mais 10 e no segundo membro 2x. Tranquilo? Tá. Agora nós temos que resolver a equação. Para resolver qualquer equação matemática do primeiro grau, nós vamos começar, primeiro de tudo, isolando o x. O que significa isolando o x? É deixar o x de um lado só da equação, ou do primeiro ou do segundo. Tornou-se mais fácil para a gente, fica mais tranquilo a gente isolar tudo do primeiro. Então, vamos lá. Quem que tem x aqui no meu primeiro membro da minha equação? O 3x. Depois do igual, eu tenho 2x. Então, esse número 2x, ele não vai poder continuar depois do igual. Tenho que trazê-lo antes. Então, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. 3x. Todo número que passar de um lado para o outro da igualdade, ele inverte a operação. Então, se aqui não tem nenhum sinal com esse 2x, significa que ele é positivo, é mais 2x. O que é o contrário de ser mais? É menos. Então, a operação inversa é 2x. Como eu mudei o 2x do segundo, ele veio para o primeiro membro, ele passa a ser menos 2x.
Igual, então aqui a hora que eu tirei esse 2x não sobrou nada, ficou ninguém lá, pode até pôr um zerinho aqui. Agora o 10 ele não tem x, então ele não pode ficar antes do igual, ele tem que vir para depois do igual. Aqui ele é o quê? Mais 10, eu vou levar para depois da igualdade, ele está no primeiro, ele vai para o segundo. Então se ele é mais, ele passa a ser menos 10. Então vai ficar isso aqui, ó, 3x menos 2x igual a 0 menos 10x. 3x menos 2x vai dar 1x, ou só o x. Quando for 1, não precisa ficar colocando 1, tá? 0 menos 10, menos 10. Aqui nós já encontramos o valor de x da nossa equação. X é menos 10. Então, a solução da equação vai ser o menos 10. Vamos indicar a solução por S. O que isso representa, gente? Representa que se eu substituir o menos 10 no lugar do meu x, eu vou ter essa sentença verdadeira. Ó, vou só tirar a prova, vocês não precisam fazer isso na prova. A nossa equação é 3x mais o 10 vai dar 2 vezes o valor do x. 3 vezes o x vai ser 3 vezes menos 10, que o nosso x vale menos 10. Lembrou lá de valor numérico, né? Mais 10 igual a 2 vezes o x vale menos 10. Número negativo entre parênteses. 3 vezes o 10, menos 30. Mais 10 tem que dar o mesmo resultado de 2 vezes 10, 20. Positivo com negativo, menos 20. Menos 30 mais 10, devo 30. Eu tenho 10 para pagar, vou ficar devendo 20. Menos 20 é igual a menos 20. Vocês estão vendo? Ó, deu o mesmo resultado. Portanto, quando eu substituir o valor do x na minha incógnita, eu tenho que chegar ao mesmo resultado na igualdade. Só que isso aqui só foi um exemplo, tá? Não precisam colocar. Então, o valor de x, chegamos que o valor de x é igual a menos 10. Então, é sempre isolar o x no primeiro membro, o que não for x vai para o segundo, tá? E aí, nós vamos juntar os termos semelhantes. O próximo exemplo aqui, ele é uma equação, porque, ó, tenho a igualdade aqui, ó, sinalzinho de igual, e tenho a minha incógnita x. Então, tem o valor desconhecido e tem o sinal de igual. Então, ela é uma equação. Como que nós resolvemos? Existe um porém. Eu tenho um 2 que está multiplicando o número que está dentro do parênteses. E eu não posso juntar esse 3x menos 1, porque eu só posso juntar x com x. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar a multiplicação aplicando a propriedade distributiva. 2 vezes o 3. 2 vezes o 3 vai dar 6x. O 2 multiplicou o 3, ele vem e multiplica o 1 também. Então, 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos 2. O 5 aqui está fora, ó, ele não está dentro do parênteses, por isso não multiplica. Então, mais 5x igual a 9. Só vou arrumar aqui para vocês. Pronto. Então, nós vamos pegar 6x menos 2x mais 5x igual a 9. Antes do igual fica o x. Então, vamos ver quem que tem x antes do igual aqui. Quem que está no primeiro membro? 6x menos 2 mais 5x. Bom, o 6 tem x, fica. O 5 tem x, fica. Beleza. Depois do igual, o 9 continua, a preferência dele. O 2, ele não tem x, então ele não vai poder ficar no primeiro membro. Ele vai ter que vir aqui para o segundo membro. Então, se ele é menos, nós vamos inverter a operação. Ele vai passar a ser mais. Agora, nós podemos reduzir os termos semelhantes. Então, o que eu tenho de semelhante? X eu posso juntar com x. 6 mais 5, 11x, igual 9 mais 2, 11 também. A regra da equação é o x ficar sozinho. Então, vamos deixar o x sozinho, igual a 11. Sempre o número que está do lado, sem nenhuma operação, significa que ele está multiplicando. Então, se aqui ele está multiplicando, eu vou levar para o segundo membro fazendo o inverso. O inverso de multiplicar é dividir. Passamos dividindo na forma de
fração. Essa fração significa uma divisão. Aqui, x vai dar 11 dividido por 11, x é igual a 1. Então, se eu pegar esse 1 e substituir aqui no meu x, eu vou chegar no resultado 9, tá? Então, solução é igual a 1. Tranquilo? Sempre, quando der divisão exata, eu divido. Se não der divisão exata, eu vou tentar simplificar a fração. Lembra lá que nós trabalhamos simplificação no início do ano. Se de tudo eu não conseguir, eu posso representar na forma de fração, tá? Sempre nessa situação, vocês vão ter que verificar o que o exercício está pedindo para vocês. É sempre isso que a gente leva em conta, é o que a gente leva em consideração. Aqui eu vou trabalhar com vocês um problema, tá? Não vou me estender muito em equações, é só uma breve recapitulada mesmo. Então, o problema ele traz assim: você foi convidado a participar de uma festa onde tinha que pagar R$5 a entrada e a cada salgado que for consumido na festa vai ter que pagar a quantia de R$3, tá? Então, você sabe o quê? Que eu não sei quantos salgados eu vou consumir, mas eu sei que cada salgadinho lá que eu consumir, eu tenho que pagar R$3 por salgado. Só que quantos eu vou consumir, eu não sei. A quantidade dele, eu não sei. Esse eu não sei, na matemática, nós representamos pela letrinha X, tá? Então, aqui a letra A, ele pergunta assim: a equação do primeiro grau que representa um total gasto de R$17. Bom, ele foi na festa e ele gastou a quantia equivalente a R$17. Não precisa pôr os zeros depois da vírgula. Então, vamos pensar. Quanto que ele paga de entrada? R$5. Certo? Só pelo fato dele ir entrar na festa, ele paga R$5. Aí, ele vai comer uma quantidade X de salgado, não sei se 10, 15, 20, eu não sei quanto salgado, mas quanto que ele vai pagar em cada um? R$3, mais o que ele vai consumir, 3 vezes a quantidade de salgado que ele consumir. Então, aqui a gente conseguiu escrever a nossa equação, ó, 5 mais 3x é igual a 17. Opa, vamos resolver? Vamos. Então, o que que eu tenho? Uma equação, porque eu tenho sinal de igual e tenho a incógnita x. Quem que vai ficar no primeiro membro da nossa equação? Só quem tiver o x. Então, quem tem x aqui é o 3. Então, 3x vai ficar antes do igual. Vou repetir o 17. 17. Esse 5, todo número que não tiver sinal nenhum, pode colocar bem pequenininho ali, coloca a lápis mesmo. Então, se ele não tem sinal, ele é positivo. Se ele está positivo no primeiro membro, ele tem que vir lá, ele vai ter que ir lá para o segundo membro. Então, ele vai passar a ser menos 5. O que eu vou ter? 3x é igual a 17 menos 5, 3x é igual a 12. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 3. X é igual a 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, a equação que representa o que ele gastou é 5 mais 3x igual a 17. E aqui eu consegui determinar quantos salgados ele comeu. Ó, ele comeu 4 salgados, ok? A letra B, quantos salgados foram consumidos por uma pessoa que gastou R$23? Então, aqui, ó, ele já pergunta assim, quantos salgados foram consumidos por uma pessoa que gastou R$23? Então, ele pagou 5 de entrada, mais 3 vezes uma quantidade X de salgado, igual a 23. Então, a quantidade de salgados aqui, eu não tenho. Ele só falou que ele gastou um total de R$23, né? Então, se ele gastou um total de R$23, eu escrevi uma equação novamente. E assim eu vou determinar o valor de x, a mesma regrinha. Eu vou baixar o sinal de igual.
Antes do igual, só vai ficar quem tem x, então quem tem x aqui, 3x. Esse mais não precisa pôr, mas também se colocar não vai mudar em nada para vocês, tá? 3x igual a 23. O 5, que aqui não tem sinal nenhum, ele vai passar para cá, subtraindo. Então, 3x é igual 23 menos 5 vai dar 18. Mas ele quer saber quantos salgados essa pessoa consumiu. Então, 18. Esse 3 que está grudadinho, está casadinho com x, ele está multiplicando x. Então, ele vai passar fazendo a operação contrária da multiplicação, que é na divisão. Então, dividido por 3. X é igual 18 dividido por 3, ó, que é a divisão. Toda vez que vocês tiver lá escrito na forma de fração, significa uma divisão, tá ok? Então, 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, x é igual a 6. Então, quantos salgados essa pessoa consumiu para gastar R$23? Ela vai ter que consumir 6 salgados. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos uma equação do primeiro grau, tá? Equação do primeiro grau. O que nós precisamos saber numa equação do primeiro grau? Que ela é do primeiro grau, porque ela tem a incógnita x, ela tem a igualdade, por isso ela é equação. Aqui, se eu perguntasse para vocês, 5x mais 9, o que vai ser 5x mais 9? O primeiro membro da equação. 4x mais 2x vai ser quem? O segundo membro da equação, tá? Lembrando sempre essas divisões, essas separações. Dá pra gente resolver? Dá pra gente resolver. Deixa eu apagar aqui o que é o primeiro membro, o que é o segundo, pra gente resolver essa equação, então. Como que nós vamos resolver essa equação? Pra gente resolver essa equação, nós vamos primeiro fazer o quê? Tirar o parênteses, tá? Então, a regra básica é sempre assim, eu vou ter que deixar para eu poder isolar o x. Só que eu não posso isolar o x antes de fazer a multiplicação. Então, o que está no primeiro membro, eu vou repetir, 5x mais 9 igual. Aí, vocês podem falar assim, professora, mas como você sabe que aqui é uma multiplicação? Toda vez que vocês tiverem um número entre parênteses, os outros números sem nenhuma operação no meio, significa multiplicação, tá? Nenhuma operação entre eles. Então, esse 4 vai multiplicar o 2. 4 vezes o 2 vai dar 8x. Esse mesmo 4 vem e multiplica o 5. O 4 não tem sinal, então ele é positivo. Positivo com negativo, negativo. 4 vezes 5, 20. Até aqui, ok? Tá. Agora, nós estamos com a equação prontinha. Vamos separar x para o primeiro membro, o que não for x para o segundo. Lembrando que aqui ele ficou sem sinal, então ele é positivo. 5 tem x, continua, 5x. Mais 8 passa a ser menos 8. Menos 20, aqui é mais 9, então vai passar a ser menos 9. 5x menos 8, eu tenho 5, vou tirar 8, vou ficar devendo 3x. Eu devo 20 e devo 9, eu vou ficar devendo 29. Vamos continuar aqui, tá? Então, vamos ter que deixar o x sozinho. Vai ser menos 29 dividido por menos 3. Então, aqui, professora, não vai mudar o sinal? Não, porque ele está indo fazendo a operação contrária. Então, a operação inversa aqui é a divisão, tá? Por isso que ele leva o sinal de negativo. Menos com menos dá mais. Se vocês dividirem 29 dividido por 3, não vai dar um número exato, dá um número decimal infinito. Vai dar lá 9,666, um decimal infinito. Então, quando acontecer isso, não precisa dividir, pode deixar na fração, tá? Só faz essa regrinha do sinal. Menos que divide menos dá mais, né? Então, x é igual a 29 sobre 3. Professora, mas se eu quiser dividir, se eu quiser dar a resposta em decimal, analisa a situação.
Se for só uma resolução simples, tudo bem. Se for um problema, aí vocês vão ver o que o problema está pedindo. Se o problema está pedindo em fração ou se o problema está pedindo em decimal. Se for alternativa, a mesma coisa. Se as respostas estão em fração ou se estão em números decimais, tá? Então, qualquer uma das duas vai ser aceita. Solução. Aqui na solução, não vou ficar usando as duas, só vou colocar o 29 sobre 3. Tranquilo, turma? Assim a gente finaliza a nossa segunda etapa, né, do nivelamento. O terceiro nivelamento vai ser sobre os sistemas de equação, que é o conteúdo que nós estamos finalizando agora. Então, eu postei a prova para vocês terça-feira, a data final de entrega da prova de sistema acho que é sexta. Depois, nós vamos fazer a recuperação. Aí, eu gravo outro vídeo para vocês sobre o sistema. Qualquer dúvida, eu volto a repetir para vocês. Entre em contato pelo meu WhatsApp, não fiquem com dúvida. Entre em contato, coloca um recadinho lá que eu já vou olhar e já vou analisar e responder para vocês, tá? Só vai estar fazendo essa prova os alunos que tiverem com notas no segundo trimestre inferior a 60. Tranquilo? Tchau, beijo a todos e se cuidem.